Boa noite, amigos e amigas. Eu sou o Dr. Cleiser Alves e estamos começando mais um programa Conexão Power para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua atenção e confiança. Espero, sinceramente, que as próximas palavras sejam transformacionais e tenham poder para impactar a sua vida, para que você decida alterar positivamente cada um dos seus projetos. Lembra do que eu falei no programa anterior? Eu ensinei sobre como obter uma mente inabalável. O que vemos no passado ou futuro são apenas estratégias que a mente criou para lidar com o tempo. E essas estratégias só existem na nossa mente. Mas hoje eu quero te ensinar a conquistar uma vida extraordinária através do poder mental. Calma, não é papo de coach ou autoajuda. Eu vou te provar que você não nasceu para escassez e derrota. Aliás, a intenção do Criador em te formar é para que você pudesse acessar o melhor que Ele criou e não o pior. Ou você acredita que Deus te formou para o sofrimento, ou para a estagnação, ou para a pobreza? Claro que não. Você nasceu para conquistar, para prosperar, para avançar e crescer. E se alguém, seja seus pais, seu pastor, o padre ou qualquer pessoa, quiser te empurrar algo diferente disso, faça o favor a si mesmo. Se afaste dessas pessoas, porque se eles agirem assim, é sinal de que eles não querem o seu bem. Quando você entender que não é apenas um indivíduo solto no mundo, mas parte de um sistema poderosíssimo criado por Deus e que todo o seu ambiente vibra e se molda com base naquilo que você acredita, uma nova história começa a ser escrita. Dessa forma, você aprende que tem o poder de fazer o que quiser para impactar positivamente o seu ambiente. E é exatamente aqui que as coisas começam a mudar. Porém, para haver mudanças, o seu corpo tem que falar a mesma linguagem da sua mente. E se isso acontecer, você zera o jogo e começa uma nova história. É fácil? Claro que não. Mas é possível. E por que não é fácil? Porque você não aprendeu isso. Se na escola, ao invés de terem te empurrado a lei de Pitágoras, ou a equação do segundo grau, ou o uso correto do trema, que até já caiu em desuso, se eles te ensinassem o bom uso da sua mente, certamente a sua vida seria mais leve, próspera e menos difícil. Na verdade, eles deveriam ensinar essas coisas, mas não omitir aquelas. E nem adianta culpar os seus pais, porque eles não aprenderam dos seus avós, porque o seu bisavô também não sabia. Mas você não tem desculpa. Eu aprendi e estou te ensinando. Você pode recuperar o tempo perdido assimilando a verdade que te esconderam há tanto tempo e agindo com base nessa verdade. E por que eu decidi te ensinar essa verdade milenar assim, de graça, sem esconder nada? Porque eu sou livre. O dinheiro não me aprisiona, a mentira não me aprisiona. Eu tenho um compromisso com a verdade que me libertou e também pode te libertar. Você foi escolhido. É por isso que você está aqui assistindo esse programa na TV ou na internet. Aliás, desde sempre tomei a decisão de jamais ensinar algo a menos que tivesse um conteúdo que realmente precisava ser ensinado e que fosse relevante para quem aprendesse. É por isso que eu deixei de ser professor de português. Não que não ache isso importante, mas porque eu entendi que o meu chamado não era aquele. E após analisar o que eu passei e saber que milhões de pessoas viveram os mesmos dramas, eu decidi ensinar exatamente o que eu vivi e o que eu descobri. Mas não se engane, esse conceito não é fácil. Da mesma forma,
que esse programa não é destinado a pessoas que buscam uma resposta fácil. Esse programa é destinado a pessoas que buscam uma resposta definitiva. E eu não estou aqui para criticar o sistema educacional, mas infelizmente o sistema educacional te leva para um lado. Já o sistema religioso te leva para outro lado. Seu pastor ou padre da sua paróquia também não te ensinaram sobre o poder da mente porque eles também não sabiam. Por outro lado, o sistema de entretenimento tenta te distrair e te prender porque precisa que você esteja preso a eles. Você já devia saber que o conhecimento é poder. E se você detém esse poder, você começa a se libertar e a não depender de nenhum sistema. Daí, você quebra a banca. Quando você não é dominado pelo sistema educacional, nem pelo sistema religioso, e você descobre que existe um sistema de entretenimento muito mais poderoso, que te torna independente, e é claro que eu estou falando de exceção e não de regra, você se torna inabalável. Ou seja, quando você entender que faz parte da criação divina, que o seu DNA contém o DNA de Deus e que existe um Criador poderosíssimo que te dotou do mesmo poder que Ele possui e te fez parte disso, a sua história começa a ser reescrita de uma maneira incrível. Porque uma vez que você é parte disso e você descobre que tem esse poder dentro de você, você entende que não é apenas um nome, não é apenas um indivíduo isolado, não é apenas um ser limitado e carente. E é exatamente essa clareza que produz a chave para desvendar e abrir o seu entendimento. E você começa a descobrir quem realmente você é. A partir daí, você consegue criar a sua própria realidade. É isso mesmo. Você é capaz de criar a sua própria realidade. Infelizmente, apenas 2% da população mundial tem acesso a essa verdade. E você foi escolhido não apenas para conhecer, mas para viver essa poderosa realidade. Tudo é concebido no pensamento. A essência do que somos e cremos nasce na nossa mente. Se você acredita que é fraco, é isso que você será. Se você acha que não é digno de alguma coisa, você nunca terá acesso a isso. Por outro lado, se você acreditar de verdade que nasceu para avançar, a sua mente vai começar a moldar a realidade ao seu redor, porque você se torna aquilo que decide ser. O universo responde a tudo aquilo que você projeta. Da mesma forma que a sua vida atual é o reflexo de tudo que você vem desejando para si ao longo dos anos, é possível cocriar uma nova realidade, alterando os pensamentos e agindo com base naquilo que realmente você acredita. Se você acredita que é possível, Deus e o universo vão conspirar para que isso realmente se manifeste. Boa noite a todos. Muito prazer que nós estamos aqui iniciando o projeto Power Talks, onde a gente vai conversar com pessoas relevantes e importantes para a sociedade. E hoje eu inicio esse projeto com uma pessoa muito importante para mim, que na minha visão é um dos homens mais sábios que eu já conheci em toda a minha vida. Estou falando dele, pastor Hamilton Vieira. Que honra poder estar aqui, poder ser recebido pelo Senhor. Eu queria, inicialmente, pedir para o senhor se apresentar para os nossos amigos e falar um pouquinho sobre a tua longa trajetória como pastor. Pastor Hamilton é o pastor sênior da Comunidade Evangélica em Amor e Graça. Se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória, pastor. Boa noite para todos. É um prazer e uma oportunidade assim, muito importante para mim estar aqui com o pastor Kreiser. Estávamos falando aqui ligeiramente antes de que nós temos um entrosamento familiar
porque na minha trajetória pastoral eu tive assim um período bem acentuado junto ao pai do pastor Anastácio, né? Pastor Anastácio. Pastor Anastácio, né? Ele principalmente era muito criança, né? E eu estive com o pastor Anastácio lá na igreja que ele presidia, em Cataguases, preguei lá, fui convidado por ele, preguei. Então tivemos assim um período bem longo de aproximação, de harmonia, e sempre nos demos muito bem, né? Tenho muita saudade do nosso pastor já falecido no Senhor, né? Pastor Anastácio, deixou para mim e para todos nós, Ministério da Palavra, né? É uma grande recordação, né? E uma grande amizade que tivemos, né? Então, estamos assim, nos dando como privilegiaados, né? E por falar em ministério, o pastor Hamilton, ele pastoreou uma igreja por mais de 50 anos. 53 para 54. 54 anos de ministério. Hoje ele está com 90 anos de idade, mas parece um garoto, parece um jovem. E aproveitando essa oportunidade, fala um pouquinho como foi a tua conversão e como foi essa trajetória de mais de meio século se trabalhando e se apresentando diante do Senhor. Eu dava testemunho da minha ordenação ao Ministério da Palavra no dia 16 de abril de 1976. Foi a minha consagração, a minha ordenação aqui no templo de nossa igreja. Analisando e confabulando, né, a trajetória, etc., a minha experiência com Deus, né, eu então tive que me conscientizar de que, além desses, foi 49 anos, né, completado em abril passado, né, 49 anos, de ordenado oficialmente. Mas quando eu fui chamado pelo Senhor, eu fui chamado como diácono. Eu não tinha nenhum chamado, nem nenhuma palavra assim, olha, do ministério da igreja, que eu poderia ser um pastor, etc., né? Mas eu fui chamado assim pelo Senhor de uma forma muito importante, né, para minha vida, porque Deus falou comigo diretamente, não querendo nem de longe me igualar a Samuel, mas foi assim uma identificação igual a de Samuel, porque o pastor, até então, o pastor da igreja, Magno Guanais Simões, ele nunca falou comigo assim da possibilidade de eu ser chamado e tal, que eu tinha alguns sinais, etc. E o Senhor é que falou diretamente comigo num culto, não vou contar todos os detalhes, mas o Senhor falou comigo, e na palavra que o Senhor falou comigo, ele fez essa declaração: eis que tenho colocado nas tuas mãos o ministério desta igreja. Porque o ministério dele, na verdade, me parece diferente do ministério de muitos homens de Deus, que ele começou a pastorear sem o título de pastor. Pelo que eu entendi, parece que o senhor pastoreou 5 ou 6 anos como diácono antes de ser empossado ou ter o título, o cargo de pastor. Não foi isso? Foi. Sempre no templo aqui, central aqui da Amor e Graça. Aqui. Sim. Então aí depois eu tive que analisar diante de Deus que pela normalidade das coisas, eu fui ordenado na data que a gente guardou, né? Sim. A gente
Quando iniciou efetivamente o trabalho pastoral. Mas aí, eu depois analisando, o Senhor não disse que iria me chamar. O Senhor disse, eu tenho entregado nas tuas mãos o ministério da igreja. Então, Deus me fez pastor naquele chamado, né? Então, eu presidi a igreja cerca de 4 a 5 anos como diácono, né? Como diácono, mas para Deus, eu já era pastor, né? Na minha concepção, esse é o verdadeiro pastoreado. Só que a gente nunca discutiu, nem vai discutir isso, né? Regularmente a gente foi ordenado por um concílio, etc., com a imposição de mãos de dezenas de pastores, porque nós fomos ordenados numa Assembleia Geral, na convenção, né? Mas pelo Senhor, né? Para Ele, eu era o responsável pelo rebanho, né? E o Senhor me abençoou muito mesmo nesse período e nós fomos muito bem-sucedidos. E nesses mais de 50 anos de ministério, qual é o maior desafio que um pastor local ou que o pastor de ovelhas, não pastor itinerante, ele tem na sua caminhada? Na sua convicção, qual é o grande desafio de pastorear ovelhas? Eu entendo, assim, que uma das coisas principais é o nosso amor pela causa e amor pelo Senhor da causa, né? Que é Deus. Uma aproximação, como um menino se aproximando do pai. Você cria a sua própria realidade. Aliás, por trás da realidade existe um campo de possibilidades infinitas. Existe um oceano infinito onde tudo é possível. Quando pensamos e desejamos algo bom, algo que trará benefícios às pessoas e ao mundo, nós começamos a emitir frequências positivas, como as ondas do rádio. A música que você gosta só começa a tocar quando a frequência do seu aparelho coincide com as ondas sonoras da estação de rádio. Aí, a mágica acontece. Mas se a frequência do seu rádio está na faixa errada, você vai ouvir apenas ruídos. Pois na vida acontece a mesma coisa. As frequências de positividade e prosperidade têm que estar alinhadas, porque a frequência de positividade e prosperidade estão em busca de pessoas para vibrar na mesma faixa. E quanto mais próximo você estiver dessa realidade, mais intenso e relevante a sua vida se tornará. Daí, a realidade começa a ser moldada ao seu redor com base naquilo que é bom e que você deseja. Ou seja, os seus pensamentos, a sua fé, a sua imaginação e as suas decisões são ferramentas capazes de alterar positivamente ou negativamente a sua realidade e a realidade do ambiente em que você está inserido. Não, isso não é mágica, isso é ciência, é fé, é a mecânica do universo respondendo ao seu chamado, e tudo isso sob os olhares atentos do Criador, que sempre dirá um sonoro sim para a sua felicidade. A Bíblia deixa claro que as palavras são sementes. O segundo homem mais sábio de todos os tempos, o sábio Salomão, ele disse em Provérbios capítulo 23, versículo 7, que o homem é aquilo que ele pensa ser. E o homem mais sábio de todos os tempos, Jesus, ele disse em Mateus capítulo 9, versículo 29, seja feito segundo a sua fé. Ou seja, os dois concordam que as nossas vontades e a nossa crença é determinante para o bem ou para o mal. Uma floresta começa com uma única árvore. Um oceano começa com uma única gota. Da mesma forma que a sua vitória ou a sua conquista começa com um único pensamento. Isso faz algum sentido para você? Deus te criou e te dotou
com o poder para criar a sua própria realidade. Então não adianta culpar seus pais, ou o Estado, ou o governo, ou a escola, ou a cidade em que você mora, ou quem quer que seja. A sua realidade foi criada exclusivamente por você. Da mesma forma, uma nova realidade pode ser forjada e moldada pela sua mente quando você se tornar inabalável. Com muita alegria, eu quero dar boas-vindas à empresa Best Joias, na pessoa do Vitor. A partir de hoje, eles são nossos parceiros aqui no Conexão Power. Se você procura excelência em joias de ouro 18 quilates, a sua primeira e melhor opção é a Best Joias. Há 16 anos no mercado brasileiro e líder no setor, a Best Joias é o lugar seguro para você que quer investir, presentear ou se presentear. E você que vai se casar, aqui você encontra as mais belas alianças em ouro com o melhor preço e excelentes opções de pagamento. A Best Joias oferece o que existe de melhor em pulseiras, braceletes, cordões, anéis, alianças, pingentes e brincos em ouro 18 quilates com peças únicas e exclusivas, todas com certificado de procedência e garantia. A Best Joias é sinônimo de bom gosto, segurança e confiabilidade. A Best Joias oferece atendimento online e presencial especializado em todo o Brasil e também na loja física com hora agendada na Torre Comercial do Norte Shopping. Best Joias, a excelência em joias de ouro 18 quilates. Você que é empresário, empreendedor ou quer iniciar o seu próprio negócio, saiba que a internet é a ferramenta mais rápida e segura para impulsionar o seu projeto. Até porque quem não está na internet não está em lugar nenhum. Foi pensando nisso que a empresa Power Company desenvolveu um sistema seguro e eficaz para divulgar a sua marca ou produto para milhares de pessoas e te ajudar a fechar negócios. O objetivo é fazer do seu produto ou evento um grande sucesso. Não é uma empresa de propaganda e marketing. É uma empresa de resultados que vem impactando positivamente pessoas e empresas em todo o Brasil. São 220 milhões de pessoas interessadas no seu negócio, produto ou evento, e a Power Company vai conectá-las a você. Por isso, pare de ficar atirando para todos os lados sem alcançar resultados. Fale com quem entende e resolve, e aumente a sua demanda em até 800%. Entre em contato hoje ainda pelo WhatsApp 21 9874 39946 e fale com um dos especialistas. Conheça também pelo site www.agenciapowercompany.com. Power Company, conectando você ao seu sucesso. O poder está em você. A resposta está em você. A cura está em você. Então pare de colocar a responsabilidade nas pessoas e decida tomar as rédeas da sua própria vida. Pensou em doença, você cria doença. Pensou em saúde, você cria saúde. Pensou em pobreza, você atrai pobreza. Pensou em prosperidade, a prosperidade vai se manifestar. É como um imã. Você atrai aquilo que pensa. É como uma plantação. Você só colhe aquilo que planta. Estou tentando usar todos os meios legais e disponíveis para te destravar. Mas é fato.
tudo que pensamos, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente, tudo que a gente fala, tudo que a gente escuta, gera uma emoção que ativa uma onda que se transforma em pensamentos. Esses pensamentos são solidificados pelas nossas ações e atitudes e o mundo devolve para você não apenas aquilo que você quer, mas aquilo que você é ou que você se tornou. Por isso, o final do bandido é na cadeia ou no cemitério. Mas se você perguntar para ele, antes dele morrer ou ser preso, o motivo dos resultados ruins dele, ele também vai colocar a culpa em algo ou alguém. E ele pode até curtir um pouco, ganhar dinheiro, ter acesso a coisas boas, mas a lei do retorno é implacável. Cedo ou tarde, a casa cai e não há exceção. O mal sempre atrai o mal, da mesma forma que o bem sempre atrai o bem. Praia ou neve? Seja qual for o seu destino, a Radassa Viagens é a sua melhor opção de agência de viagens. Uma empresa segura e confiável, devidamente licenciada e cadastrada pelo Ministério do Turismo, a Radassa Viagens oferece mais de 40 destinos com pacotes nacionais e internacionais que cabem no seu bolso. A Radassa Viagens oferece mais do que viagens, oferece momentos inesquecíveis e roteiros preparados com propósito, unindo espiritualidade, cultura e experiências transformadoras. Seja qual for o seu destino, entre em contato hoje mesmo e faça o seu orçamento sem compromisso. Radassa Viagens, transformando sonhos em experiências inesquecíveis. A Bíblia deixa claro que palavras são sementes. Por outro lado, a nova ciência entende que palavras são um comando, um imã que atrai aquilo que desejamos ardentemente. Quanto mais emoção você colocar naquilo que acredita, mais isso se tornará realidade. Isso porque você sempre vai agir de acordo com aquilo que acredita. Como disse Henry Ford, se você acredita que pode fazer algo ou se acredita que não pode fazer, você está certo. Aquilo que acreditamos se transforma em nossa realidade. Ou seja, o nosso mundo será interpretado com base naquilo que acreditamos ou o que decidimos acreditar. Portanto, com base nessa verdade, a coisa mais simples é conquistar os resultados que você espera. É só mudar a onda que se está emitindo. Lembra do rádio? Se você colocar na estação errada, vai ouvir a música errada. Inevitavelmente, você atrai aquilo que emana. Finalizo te dando um conselho prático que eu aprendi com a Bíblia Sagrada. Pense nas coisas que não são como se já fossem. Firme esses pensamentos na sua mente. Sinta-se como se tivesse aquilo que deseja. E mais do que isso, agradeça a Deus por te conceder o que deseja, mesmo antes de receber. Sinta a sensação como se já estivesse em suas mãos. A sua fé e as suas ações assertivas vão impulsionar você em direção às suas metas até que você possua e dessa forma seu objetivo se tornará em realidade. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Se o que foi dito aqui faz sentido para você, coloque em prática e compartilhe com pessoas que você ama. E se precisar de ajuda e apoio, eu e minha equipe estaremos aqui para te ajudar. Pode contar conosco. E eu conto com a sua atenção e apoio no nosso próximo programa. See you later. Vamos avançar juntos.